obrigada aí pelo seminário de hoje. O Luiz mandou para nós, assim, em primeiríssima mão, né, o texto que ele vai apresentar, que é sobre o auxílio emergencial em 2020. Então, a gente está aqui como os primeiros, eu acho que a debaterem essa contribuição. Obrigada, Luiz. Eu acho que a gente pode começar. Tá ótimo. Eu agradeço o convite. Dizer que o FIND, eu participo de vários grupos de pesquisa, o FIND é o meu segundo preferido. Tá? Um elogio. Tá? O primeiro tu é coordenador, né? Primeiro eu sou coordenador, naturalmente, tem que ser meu preferido. Né? Bem, e na realidade, esse artigo, vou contar assim, em 1 minuto a história desse artigo, ele foi, digamos assim, maturado ao longo do ano passado, particularmente nas discussões que eu fiz lá, eu fiz 2 discussões no GEP, né? Então, assim, aí o GEP tem sempre aquele esforço de explicar economia para não economistas, um grupo de altíssimo nível, né? Mas não são economistas, então, às vezes, algum termo passa adiante. Então, E depois, em outubro, se não me engano, no final de outubro, eu tinha sido convidado para aquela conferência de Berlim, pós-keynesiana, teve um dos painéis. Aliás, a conferência, o tema era Covid, teve um painel sobre Covid na América Latina, fui eu, o Ocampo, e uma americana radicada na Alemanha, que trabalha com políticas sociais, que eu esqueci o nome dela agora, nessa mesa. Então, ali também eu tive que... E, a partir dali, eles me pediram, né, agora recentemente, né, para entregar agora em abril, o artigo da minha conferência, e aí eu tive que parar, né, organizar as coisas. Eu diria que foi um artigo bastante trabalhoso, né, para pegar as informações, ver os impactos. Eu colhi muitos dados sobre o assunto, evidentemente não pude usar todos os dados no artigo, né? Até fiz um artifício que eu costumo fazer, é colocar 2 gráficos num gráfico só para economizar, né, espaço. E eles aceitaram, né? Eu sempre fico pensando, será que vão aceitar, não vão aceitar? Eu acho que porque me convidaram, eles aceitaram esse artifício. Bem, então, vou aqui, então... E, assim, eu vou dizer assim, outra coisa que ao longo... A minha leitura, particularmente, isso também eu fui percebendo ao longo do ano, né, pensando e também aproveitando, né, o Covid é uma experiência, um evento, como diz o cientista político, um evento crítico, né? E aí aproveitei esse evento crítico é um evento crítico para a gente também, uma coisa absolutamente nova, né? E aproveitei, dado que a gente estava passando aquela situação sanitária dramática, eu acho dramática para todo mundo pessoalmente, eu aproveitei também, vou aproveitar também para estudar esse negócio aqui, né? Foi uma forma, assim, um pouco tentativa até de ocupar o tempo, né, a cabeça, durante esse período. Bem, o artigo também ele tem a minha percepção, vou adiantar logo o argumento, a minha percepção sobre e aí eu me atenho mais a 2020, tá? Porque houve um conjunto de políticas contracíclicas que terminaram em 2020, então é muito datado, né? Muito datado, porque você tem uma série de... O auxílio emergencial, né? Voltou agora, né? Demorou, voltou, mas voltou com outro tempo. Os programas de crédito também terminaram em novembro, dezembro, né? Agora estão revitalizando, mas em outras dimensões, né? E a minha percepção, que é ao contrário do que eu estava vendo meus colegas heterodoxos falando, é que foi feita uma política contracíclica muito forte no Brasil. Tá? E eu vou mostrar para vocês isso, e tem vários estudos também, já mais recentes, que mostram isso. O auxílio emergencial, particularmente, teve um efeito contracíclico. Assim, a contração que o Brasil teve, sem dúvida teve, né, inevitável, a contração cíclica que o Brasil teve, não teve paralelos nos grandes países da América Latina, foi bem menor.
bem menor. Né? Então, melhorias nos indicadores sociais, redução de pobreza, índice de Gini, depois eu vou explicar isso. Ou as políticas do Banco Central, o Banco Central trocou políticas, várias políticas de injeção de liquidez, depois as políticas de crédito. Então, teve um conjunto de políticas que eu acho que tiveram uma atuação contracíclica muito, muito forte. Né? Evidentemente, tem uma questão subjacente que eu toco en passant, eu até digo para os meus, particularmente, dois doutorandos meus lá do IESP, que é o Pedro Lange e a Camila Vaz. A gente escreveu um paper sobre um assunto, né? E aí eu falei, olha, quando terminar esse ano, 2021, vamos escrever um artigo sobre a economia política da política econômica durante o Covid-19. Né? Eu acho que tem que entender, quer dizer, todas as pressões que houve, né, da sociedade, particularmente do Congresso. Né? Então, o auxílio emergencial caiu no colo do Bolsonaro. Né? Vou tentar apontar algumas, como é que foi a condição um pouco dessas políticas, né? Muitas vezes vacilantes, frequentemente vacilantes. Né? Então, eu acho que o grande problema da economia brasileira, esse eu já tive uma percepção, mas essa percepção foi piorando, né? Era de que o governo Bolsonaro não tinha um conjunto de políticas para sair da crise. Então, pensando que em 2021 a coisa fosse aliviar, né? E não tinha um conjunto definido de política, que, na realidade, é o que eu escrevi no artigo com o Pedro, com a Camila, na realidade, é a política do velho normal. Né, voltar de novo para a receita de políticas ortodoxas liberais, reformas liberais, algo que, por exemplo, eu já vinha criticando, como no livro Macroeconomia da Estagnação Brasileira, que eu lancei com o Oreiro, a gente já vinha criticando antes da Covid-19. Né? Uma outra coisa importante, então eu acho que falta, só para terminar esse argumento, eu acho que falta um conjunto de políticas consistentes, só que a segunda onda, veio a segunda onda, já estão falando até em terceira onda, né? Então isso complicou mais ainda a recuperação. A economia brasileira, segundo a OCDE, é das economias que está com a pior recuperação em 2021. Então, veja, saímos de um quadro das melhores entre os países emergentes, vou mostrar uma figura sobre isso, dos países que menos desacelerou entre os países emergentes de 2021, e ainda são dados preliminares, né? Nós estamos entre os piores que estamos recuperando. Por isso que eu acho que é um caso interessante, que eu acho que só vai decantar efetivamente, talvez no final de 2021 a gente vai ter um quadro melhor desse processo. Por último, a economia brasileira, é importante entender também na questão do Covid-19, que a economia brasileira ela estava semi-estagnada antes do Covid-19. Né? Semi-estagnada, né? Um crescimento pífio, né? Não sei, acho que foi em 2016, 2019, de 1,5%, se você considerar uma taxa de crescimento populacional de 0,8%, não um crescimento de renda per capita de 0,5%, muitíssimo baixo. Né? E com um processo, né, de precarização do mercado de trabalho, em função da própria crise econômica, que veio desde a recessão de 2015 e 2016, e da reforma trabalhista também, tem gente que trabalha com a questão do mercado de trabalho, mostra também que a reforma trabalhista contribuiu, né, para a precarização. Então, chegamos ali no Covid-19 com cerca de 40% da população com trabalho informal. Né? Então, essas são questões importantes, foram desafios importantes que foram colocados, né, inclusive para o enfrentamento do Covid-19. Então, saiu também agora uma versão, está um pouco diferente a versão em português da versão em inglês. Saiu também como TD essa semana no Instituto de Economia, e vai sair num livro que vou publicar um livro que é um livro coletânea de artigos meus sobre a economia brasileira dos últimos 10 anos. Então, ele vai ser o último capítulo desse livro. Bem,
Então, como eu falei, o objetivo é analisar a economia brasileira durante a pandemia, né, usar esses argumentos, tudo. Assim, óbvio, né, não havia uma estratégia previamente coordenada do governo federal para enfrentamento da crise econômica e social. Que pese o fato de ter tido uma política contracíclica, no sentido keynesiano, de grande monta, né, no Brasil, não foi feita uma política planejada, né? Embora o Paulo Guedes tenha dito que deu 3 vezes para o geral, aquela história toda que a gente conhece. Bem, a gente sabe os efeitos aqui da decretação do estado de pandemia, né, em 11 de março, pela OMS, a questão do distanciamento sanitário foi colocado como política recomendada, e a gente sabe que, particularmente, essas medidas, né, de distanciamento social, ela tem impactos, né, fortes, tanto do ponto de vista da oferta produtiva, né, porque ela restringe a mobilidade dos trabalhadores ao local de trabalho, ainda que, né, ela afeta de forma desigual, né, tem atividades que você pode fazer remotamente, outras atividades você não pode fazer remotamente, setor de serviço, comércio particularmente, muito afetado, né, porque trabalhos domésticos, uma série de trabalhos, né, foram muito afetados, né, pelo Covid. E, evidentemente, ele também tem efeito sobre o lado da demanda, né, um efeito mais direto, que é o efeito de que as pessoas, ficando em casa, consomem menos, e tem um efeito indireto, que é o efeito eu não diria que é indireto, né? Diria direto no caso do fato de que uma boa parte da população dependia das suas rendas se as pessoas estivessem na rua, né? Isso não. Então, o trabalho informal, inclusive, ficou bastante prejudicado, e aí esses segmentos teve uma perda de renda imediata, né? Então, você teve um efeito forte também sobre a demanda. Conforme eu falei, os efeitos já tem um trabalho lá do Dudu, Francisco Eduardo Pires Souza está fazendo um trabalho com uma aluna dele sobre os efeitos setoriais da Covid-19 no Brasil. Quais são os setores que foram mais afetados, quais foram os setores que foram menos afetados, e, evidentemente, o setor de serviços e comércio foi bastante afetado. E as implicações sociais da crise são bastante fortes em termos de renda e de emprego, e no Brasil a gente vai ver, tem essa característica de ser um mercado de trabalho muito dual, né? Você tem um segmento formal, um segmento informal, né? Os dois vão ser atingidos pela crise do Covid-19, que vai requerer, né, respostas, né, para enfrentamento da crise, né, nesses dois segmentos. Então, inicialmente, só fazendo um panorama pré-pandemia, né, a gente sabe que foi feito um conjunto de reformas, e é engraçado que você vai escrever em inglês, né, às vezes, eu até procurei explicar o que é teto de gasto, uma série de coisas, mas me cobraram uma explicação, as regras fiscais, né? A gente dá de barato isso aqui, que todo mundo economista sabe, né, das regras fiscais, mas o gringo não tem obrigação de saber, e não sabe, né? Então, aí me obrigaram não, explica essas regras fiscais. Eu tive que fazer uns pés de página lá no artigo, explicando. Então, a gente sabe que foi feito conjuntos de reformas liberais, começou pelo teto de gastos, a reforma trabalhista, né, trabalho contratado temporário, trabalho intermitente, e, finalmente, a reforma previdenciária no final de 2019. Né? Conforme eu falei, a economia estava sempre estagnada, né, o crescimento médio, aqui está errado, tá? Já vi que está errado, 2015 e 2017. Tá? Crescimento médio de 1,5%, o índice de Gini também, que vinha caindo, né, até 2014, ele também aumentou em 2015 e 2019, de forma, eu diria assim, por um período curto, significativamente. A taxa de desemprego, ainda que tenha caído, né, em relação a 2016,
que chegou a mais de 12%, manteve-se, estava uma taxa elevada de 11% em dezembro de 2019, e o grau de informalidade da mercado de trabalho em 41% da população ocupada em 19%, um grau bastante elevado. O principal problema da economia brasileira não estava do lado da oferta da economia, mas sim da existência de uma demanda agregada insuficiente para dar suporte ao crescimento, conforme eu sustento com o Oreiro, no capítulo 4 do nosso livro, fartamente documentado com dados. Bem, os efeitos da crise no Brasil. O primeiro efeito direto, numa economia integrada financeiramente, como é a economia brasileira, veio sobre a forma sobre os fluxos de capitais, E aí tem uma característica interessante, primeiro dizer que a saída de capitais ela foi uma saída sincronizada, de todos, praticamente quase todos os países emergentes, a saída de capitais. E essa saída de capitais, conforme o trabalho que eu fiz, eu até apresentei aqui, sobre o Regional Auxílio Dux, com a Dani e com a Bárbara, ela teve essa característica de uma participação crescente de não residentes no mercado doméstico das economias emergentes. Isso aconteceu no Brasil também. Então, olhando os dados fica claro, os dados da saída de capitais de não residentes, ele foi comandado pelos capitais. A saída foi comandada pelos capitais de portfólio, particularmente, no caso do Brasil, dos títulos de dívida, dívida privada, dívida pública, que causou uma desvalorização cambial bastante acentuada, de 27,2% em 11 de março a 15 de maio, e que, dado que a economia já vinha estagnada e a economia sofreu uma baita forte desaceleração, em função do Covid, inicialmente isso não gerou efeitos inflacionários, a inflação continuou caindo no período. O IPCA manteve-se abaixo de 3%, de abril a agosto de 2020, depois, a partir de setembro, começou a ter os impactos do próprio crescimento dos preços dos commodities, impactando a continuidade da desvalorização cambial no Brasil. Teve essa combinação que acabou gerando um efeito de inflação de custo no Brasil, que tem mantido relativamente elevado. Houve uma forte retração do produto, puxado pelo setor de serviços e setor industrial. Eu vou mostrar, o setor de agronegócio manteve as suas exportações elevadas, o setor muito voltado para exportações. As pessoas não param de comer, Assim, o argumento simples é esse, As pessoas não param de comer. Os chineses não param de comer, Então, é tão simples quanto isso, Forte ociosidade produtiva industrial, que já vinha, a economia estava com uma ociosidade, utilização de capacidade industrial de cerca de 80% desde meados de 2015, ela caiu para 66,5% em abril de 2020, só para dar um dado. Eu agora vi que, recentemente, o Braulio, lá da IPGE, Paulo Borges, já fez estimativas de ato de produto, ele é muito competente nessas coisas, mas foi muito recente. Uma outra vez eu pedi, quando eu escrevi o artigo Oreiro, eu tinha pedido para esses dados. Dessa vez não tive tempo. Porque saiu agora também. A paralisia da renda no setor informal da economia, conforme eu falei, retração na concessão de crédito da pessoa física, houve uma contração, e para pequenas empresas, mas não para grandes empresas. Então, assim, quando a gente compara um aspecto interessante, que eu acho que merece ainda ser aprofundado, é que, ao contrário do que aconteceu em 2008, que você teve uma contração de crédito muito forte, isso não aconteceu durante o Covid-19. Então, eu acho que, em parte,
possivelmente, em parte até das políticas adotadas, né, pelo Banco Central. O Banco Central adotou um conjunto, né, de políticas voltado para liberar recursos, injetar recursos no sistema financeiro, liberar recursos, né? Em parte, também, as grandes empresas um pouco trocaram também as suas captações no mercado de capitais para captar no mercado de crédito, que estava com juros relativamente baratos. Essas grandes empresas procuraram fazer um reforço de caixa, né, para se enfrentar durante a crise, uma proteção cambial perante a desvalorização que estava sendo avizinhando, né? Tem uma série de fatores aí, né? Mas você não tem em definitivo, né? Em definitivo, você não tem vis-à-vis, né, a comparação com 2008 e com 2015 e 2016, você não tem uma contração de crédito forte. Na realidade, essa contração de crédito vai ser mais ali, pessoa física, mais para pequenas e médias empresas, conforme eu estou mostrando. Os dados aqui mostram o PIB trimestral, né? E aqui fica claro, né, no setor de agricultura, indústria, serviços, né? Conforme falei aqui, a agricultura se manteve elevado, né? Uma queda que voltou aqui forte em 2021, né? Só que esses dados são trimestrais, e aqui você observa que fortemente, naturalmente, o setor de serviços responde por cerca de 50% do PIB brasileiro, e o setor industrial tiveram forte contração, né? E já a partir aqui do terceiro trimestre houve uma recuperação, ainda que com uma taxa negativa, e no quarto trimestre começa a ter uma melhoria na situação, e os dados preliminares do IBC, né, lá do Banco Central, mostram eu vou mostrar para vocês eu acho que não sei se tem esse dado no meu artigo, não sei se eu coloquei aqui, mas mostra uma contração já em janeiro e fevereiro do PIB, né, da estimativa do PIB. Então, conforme eu falei, né, você vinha, né, de a taxa de desocupação, particularmente, estava em menos de 8% aqui em 2014, ela aumentou bastante ali durante a crise, né, e se manteve, né, que é importante destacar, reduziu um pouquinho, mas ela se manteve ali no patamar, né, de 11%, 12% durante todo esse período, né. Então, não houve uma redução significativa, né, do desemprego na economia. O que se observa durante o Covid, né, é que, na realidade, até inicialmente, o crescimento nem foi tão significativo da taxa de desocupação, mas houve o aumento das pessoas desalentadas, né? Houve aumento do desemprego, né, mas houve um fenômeno que as pessoas também pararam, né, pessoas que estavam desempregadas pararam de procurar emprego. E, com isso, houve um aumento significativo, né, da população desalentada, atingindo, né, no terceiro trimestre de 2020, a soma de desocupados e desalentados chegou a 20%. É uma taxa extremamente elevada. Na concessão de crédito, esses aqui são dados deflacionados, em fevereiro de 2021, a gente observa aqui, né, durante essa que é a fase, né, inicialmente, houve esse movimento que deixou todo mundo surpreso, né? Chegou ali em março, cresceu o crédito corporativo, né? Depois ele veio a cair, né? Então, aqui foi fortemente esse movimento, né, das grandes empresas, né? Já no caso da pessoa jurídica, você teve uma queda, né? Aí sim, uma queda mais acentuada, e a gente observa, a partir do segundo semestre de 2020, uma recuperação, particularmente das pessoas físicas, uma recuperação inicial das pessoas jurídicas, e depois voltando a cair de novo. Depois a gente vai olhar aqui um pouco mais detalhes. Quando a gente olha
por porte de empresa, né, pequena, média empresa e grande empresa, segundo a definição do Banco Central, e aqui é taxa de crescimento em relação ao mês anterior. São dados deflacionados e com... Eu acho que... Agora eu estou em dúvida se os dados estão deflacionados ou não estão deflacionados. Como é a taxa... Acho que não estão deflacionados, não. Como é taxa mês a mês, não havia sentido deflacionar. Na realidade, é taxa de crescimento mês a mês, tá? Em relação ao mês anterior. Tá? Então, o que a gente observa? A gente observa o quê? Olha, aqui tem aquele movimento que eu falei, olha as grandes empresas aqui. Quer dizer, houve o crescimento foi fortemente puxado pelas grandes empresas. Aqui é importante dizer que isso é taxa de crescimento. Né? Então, o fato de poder cair eventualmente, né? Mas ainda assim tem uma taxa de crescimento elevada, porque o crédito as concessões continuam se expandindo. Né? Isso não é volume, é a taxa de crescimento. O que a gente observa, assim, aqui já a partir de abril, maio e junho, aí sim nós temos um movimento, né, de desaceleração, né, do crédito, e essa desaceleração é mais puxada para as pequenas e médias empresas. Notem que, eu vou voltar a falar sobre isso, que aqui, já a partir de julho, praticamente julho, agosto e setembro, temos um crescimento forte do crédito para pequenas e médias empresas. Aí é o momento que os programas relacionados aos fundos garantidores de crédito passaram a atuar. Né? Então, nós tivemos aqui um momento crítico. Né? Esse momento aqui inicial foi crítico, né, no mercado de crédito no Brasil. Né? Possivelmente demorou um pouquinho. Estados Unidos, né? Eu fiz na época, cheguei a esses artigos pequenos, né? Não sei, que eu publiquei no GE, publiquei no FIND, fiz 2 artigos com o Matheus Ferreira, né? E nós demos, eu falei, até me lembro de conversar com o Matheus, vamos dar uma olhada lá no que os Estados Unidos está fazendo, né? E assim, claro que Estados Unidos é Estados Unidos, mas de qualquer forma a gente identificou ali em maio, quando a gente estava escrevendo, maio, junho, quando a gente estava escrevendo, que os Estados Unidos, na parte do mercado de crédito, entrou muito mais forte, sem condicionalidade, né, do que o Brasil. Né? Essa foi a nossa percepção naquele momento. Né? E o PESE, né, com todas as dificuldades, o PESE que eu vou falar para vocês depois. Bem, os combates à pandemia, né, essa aqui eu peguei de uma apresentação do Manuel Pires, que adaptei, na realidade, né? Ela vem em 4 frentes do combate à pandemia, que é a questão da reposição da renda para as pessoas mais atingidas pela crise, através de transferência direta de renda, ampliação de seguro-desemprego, compensação para a redução de jornada de trabalho, etc., etc. Então, tem a questão da queda da renda e a necessidade de você repor, ao menos parcialmente, né, essa queda da renda, manutenção do fluxo de caixa para as empresas em função da perda das receitas resultantes da paralisia total e parcial da atividade econômica, o que requer um conjunto de medidas de alívio para a empresa, incluindo o provimento de capital de giro, especial para pequenas e médias empresas, postergação do pagamento de impostos, redução de jornada de trabalho, etc. Aqui um comentário, eu no artigo original, eu fazia menção ao Minsky no artigo, né, mas aí o parecerista lá da revista Intervention me pediu para, se você for colocar, ou você aprofunda isso ou você tira. Né? E como o meu espaço no artigo já estava pequeno, eu decidi tirar. Né? Mas, assim, o ponto é que, na realidade, embora, obviamente, não tivemos uma crise minskiana, no sentido de uma tendência de gradual e crescente fragilização financeira ao longo do ciclo econômico, até porque a gente não estamos vindo de um ciclo vigoroso de crescimento, absolutamente, pelo contrário. Né? Então, não dá para falar numa tendência de fragilização financeira. Né? Sem dúvida, isso é verdade. Né? Por outro lado,
não há dúvida de que você tem uma dimensão miskiana no sentido da abordagem de fluxo de caixa do MISC, que você tem um rompimento, ao menos parcial, dos fluxos de receita, né, das empresas. Né? E isso coloca a necessidade de efetivamente ter um conjunto de políticas, né, para enfrentar esse problema de não tornar essas empresas insolventes. Tá? Em terceiro lugar, apoio financeiro dos Estados e municípios, em função da queda da arrecadação fiscal, sobretudo em países como o Brasil, onde os entes subnacionais são proibidos de emitir dívida pública. Evidentemente, você tem uma forte queda na receita dos governos, dos estaduais e municipais, e são eles que operam o sistema de saúde, né? São eles que estão na ponta operando o sistema de saúde. Então, havia necessidade. Não só porque eles não emitem dívida, né? E não podem compensar isso, mas como também o fato de que eles tinham que ter transferência de recursos para enfrentar a Covid-19. Por último, a ampliação, relacionada ao anterior, a ampliação do sistema público de saúde para enfrentamento da crise sanitária. As primeiras medidas, né, eu me lembro muito disso, ali na segunda semana de março, e ali semanas andavam a galope, né? O Paulo Guedes, a primeira afirmativa dele, ali na segunda semana de março, é que a melhor resposta à crise do coronavírus são as reformas. Né? Me lembra aquela, ali no Largo da Carioca, tinha um sujeito que vendia um remédio que ele dizia que curava tudo. É um remédio só que cura tudo. Né? O Paulo Guedes é adepto dessa política, tem um remédio só para resolver todos os problemas brasileiros. Né? Então, as reformas são melhor. Aí, em março, só que a crise chegou a passos de dinossauro. Né? Então, em março, um conjunto de medidas... E o governo acabou adotando um conjunto de medidas contra a ciclo sem impacto fiscal, em março, e aquela postergação, quer dizer, em linha com essa visão do Paulo Guedes, né? Postergação do pagamento de impostos de empresas, como é o FGTS simples, adiamento ou redução de até 95% das contribuições previdenciárias patronais, antecipação do 13º para aposentados, remanejamento de recursos para o SUS, medidas para reduzir a fila do programa Bolsa Família e ajuda financeira inicial aos estados e municípios no valor de 16 bilhões, que foi feito em 2 de abril. Né? Então, um conjunto de políticas, de medidas contra a SIC sem ter maiores efeitos fiscais, e ainda tinha a visão de manter, né, a questão do teto fiscal, né, as regras fiscais, e essas medidas mostraram claramente insuficientes para enfrentar a crise econômica e social, e obrigou o governo, após forte campanha da sociedade civil e sobretudo, iniciativa do Congresso, a implementar um programa de auxílio emergencial de renda para a população mais vulnerável e um programa de emergência para a manutenção do emprego formal. Vou falar sobre isso na sequência. Medidas fundamentais prévias, estou dando um refresh aqui, porque eu sei que muitos de vocês, de alguma forma, acompanharam isso, né? Foi, particularmente, a aprovação do estado de calamidade, né, em 20 de março de 2020, com vigência até o final do ano, o que permitiu o governo brasileiro descumprir, né, no ano as metas de resultados fiscais, que é uma condição sine qua non. Isso já estava previsto no próprio teto de gastos, o Congresso tinha que aprovar essa situação. E, com isso, na sequência, um pouco mais, ainda não é tanto na sequência, porque isso foi quase um mês depois, né? O governo aprovou o orçamento de guerra, destinado exclusivamente às medidas de combate à crise associada ao coronavírus, não estando, por conta até do estado de calamidade, não estando restrito ao teto de gastos e à chamada regra de ouro. Por outro lado, na mesma aprovação do orçamento de guerra, também foi autorizado que o Banco Central a negociar títulos públicos e privados no mercado secundário de títulos, ou seja, poderia fazer compras ilimitadas no mercado secundário de títulos públicos e privados, o que permitiria, em tese, né, ele realizar, por exemplo, né, as chamadas operações twist, que é a operação que ele compra títulos de longo prazo
que vende títulos, faz a troca de títulos de longo prazo por títulos de curto prazo, com o objetivo de afetar a ponta longa, né? A ponta longa da curva de rendimentos, né? Quer dizer, o Banco Central diminuiu a taxa de juros, já vinha diminuindo, continuou reduzindo a taxa de juros curto prazo, a taxa de juros que interessa para as decisões de longo prazo. Isso, alguns colegas heterodoxos, às vezes, não têm essa percepção, que, na realidade, a taxa que importa é a taxa longa, né? Como diz o Keynes na teoria geral, né? Entre o lábio e a taça, às vezes, tem um espaço quase que infinito, né? Então, poderia, então, fazer esse tipo de operação importante, e depois isso é importante, que eu vou comentar isso na frente, né? E o Senado, finalmente, em 2 de maio, o Senado aprovou a provisão de auxílio financeiro dos estados e municípios, no valor de 60 bilhões, e a suspensão de cerca de 50 bilhões em dívidas para os entes subnacionais, sendo 10 bilhões para serem usados exclusivamente na saúde e assistência social, e outros 50 bilhões no enfrentamento da Covid-19 e a mitigação dos impactos financeiros nas receitas dos estados e municípios. O auxílio emergencial, né, que é a peça central, né, das políticas contracíclicas, é importante, né, retomar. Quando eu digo fazer a economia política da coisa, é fazer ir nos órgãos de imprensa, olhar, o Paulo Guedes falou aquilo naquela semana, e na sequência o Congresso aprovou isso, fazer um passo a passo que eu não fiz, né? Peguei uma ou outra citação, eu acompanhei isso, né, como telespectador atento, né, mas não fiz um trabalho de formiguinha, né, que é necessário. Por exemplo, fiz um trabalho sobre a questão do nacionalismo econômico e populismo no governo Bolsonaro, com 2 doutorandos lá do IESP, Pedro Lange e o Hélio Canoni, aí a gente fez, né, esse passo a passo, né, não relativo a isso, evidentemente, né? Então, mas inicialmente o governo federal ele relutava em implementar no programa de transferência de renda e propôs um voucher de R$200 por 3 meses, né, enquanto o Congresso pressionou para que fosse aprovado um valor mínimo de R$500, né? Acabou sendo aprovado um auxílio emergencial em 2 de 4 de 2020, no valor de R$600, que era cerca de meio salário mínimo, inicialmente por 3 meses, depois ele foi prorrogado, né, em função da pressão legislativa, por mais 2 meses. Isso atingiu cerca de 66 milhões de beneficiários, ou seja, 1/3 da população brasileira. Então, e é interessante que o parecerista do artigo me pediu para olhar os trabalhos da América Latina, né, sobre auxílio emergencial na América Latina. E ficou evidente, né, que o Brasil foi, da América Latina, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, ficou evidente que o Brasil foi o mais ambicioso, né, na auxílio emergencial, foi o mais ambicioso na América Latina. A Argentina e o Brasil foram os mais ambiciosos, o Brasil mais, né, o Brasil mais do que a Argentina, mas o Brasil. O que me chamou a atenção é que o México, né, que supostamente tem um governo de esquerda, ele praticamente não adotou políticas de auxílio emergencial, deixou para os governos subnacionais, né, e a pobreza aumentou barbaramente no México em 2020. Né? Colômbia mesmo também teve auxílio emergencial muito parcial, né, isso tudo. Eu reporto parcialmente isso no meu artigo. Então, depois foi prorrogado, né? Daí, nos últimos, a gente sabe que nos últimos 3 meses, depois, né, concluído o pagamento das 5 parcelas, né, aí acabou-se, nos 4 últimos meses, uma parcela de R$300. Apenas para aqui que eu falei, apenas para uma comparação, os programas de transferência de renda, tudo bem que a população brasileira é maior, né, mas
ele atingiu 3,3 milhões de pessoas na Argentina e 4,7 milhões de pessoas na Colômbia. Ainda que a população brasileira seja maior, valeria até a pena comparar com a população efetivamente. Certamente no Brasil atingiu um número de população maior do que na Argentina, que repito, a Argentina foi, segundo os estudos da CEPAL, né, foi o segundo país que teve o maior programa de auxílio de renda, mas o Brasil, de acordo com Blofield et al., que é essa americana, que é radicada na Alemanha, o auxílio emergencial no Brasil é, de longe, o maior programa de proteção social para mitigar os efeitos sociais do Covid na América Latina. Esse trabalho tem também com a Nora Lustig, né, que é uma americana especialista, uma das maiores especialistas em desigualdade na América Latina, né, faz uma comparação muito, muito interessante, né, sobre os diferentes programas de auxílio emergencial durante o Covid-19 e seus efeitos, né, sobre a pobreza e sobre a desigualdade social. Evidentemente, eu sou um macroeconomista, não sou um especialista em políticas sociais, eu procurei recorrer, né, a trabalhos de terceiro, né. Em relação ainda houve ao mercado formal, né, então teve o auxílio emergencial para o mercado, mais voltado para o mercado formal, e temos o mercado formal. O governo instituiu, né, o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda, né, que autorizou os empregadores temporariamente a reduzir salários de jornadas ou suspender contratos de trabalho até 60 dias, com direito à estabilidade temporária do empregado e recebimento de benefício emergencial pago pelo governo brasileiro com o uso dos recursos do auxílio-desemprego. É importante dizer o seguinte, aqui, de novo, também tem uma economia política complicada, né? O Bolsonaro chegou ali, em determinado momento, a fazer uma medida provisória em que suspendia o contrato de trabalho, permitia a suspensão das empresas do contrato de trabalho, redução da jornada de trabalho, sem qualquer pagamento de salário. Tá? Assim, mas ele, no final, ele fez isso no domingo, de noite, na calada do fim de semana. Na segunda-feira, a reação foi fortíssima. De noite, ele disse: não, você quer que... aquelas maluquices do Bolsonaro, né? Tipo assim, eu não assinei isso, né? Alguém colocou na minha mesa, não sei o que houve, aí acabou suspendendo, e aí uma semana depois apareceu, né, uma nova, aí sim com uma compensação, né, a redução da jornada de trabalho, poderia ser 25%, 50%, 75%, para um prazo máximo de 90 dias, que foi prorrogado, né, ou qualquer percentual, 100%, através de acordo coletivo. Então, uma série de questões. Empresas com faturamento abaixo de 4,8 milhões, o governo pagou o equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego, que o empregado teria direito. Já para as empresas com faturamento mais de 4,8 milhões, o empregador pagava 30% do salário do empregado a título de ajuda compensatória, e o governo pagava 70% do valor do seguro, a que o empregado teria direito, né? O programa acabou sendo prorrogado em função da permanência da pandemia 3 vezes, concluído em dezembro de 2020. Aqui é uma tabela que eu compilei do Ministério da Economia, mostra o auxílio emergencial, os recursos do governo, né, não só no auxílio emergencial, né, todos os recursos gastos na Covid-19 em 2020. Fica claro que mais de 50% foi no auxílio emergencial, a proteção a pessoas vulneráveis, né? Depois, em segundo lugar, o auxílio financeiro a estados e municípios. Terceiro, enfrentamento de emergência de saúde pública. Em quarto, benefício emergencial de manutenção de emprego e de renda, que é esse, né, de compensação, de redução de jornada de trabalho, suspensão do contrato. Depois temos a integralização das cotas por garantidor. É um valor bem menor dentro do total, mas é um valor que foi importante, né, para que o crédito, particularmente para as pequenas e médias empresas, começassem a funcionar.
Aqui é um gráfico que mostra a resposta discricionária. Esse é um gráfico do Fiscal Monitor, do FMI, que é interessante. O Fiscal Monitor coloca as planilhas Excel, você pode reproduzir, bacana. Você pode reproduzir os dados dele ali, usando a planilha de Excel que eles disponibilizam, né? Aqui percebe claramente, aqui eles separam entre os gastos adicionais e receitas perdidas, quer dizer, quando você tem um gasto tanto pelo gasto do governo, quando você abre mão da arrecadação tributária, né? E o conjunto de empréstimos e garantias dados pelos governos. E observa claramente, né, que assim, é um conjunto de países aqui emergentes, e observa claramente que o Brasil foi dos países que mais, junto, por exemplo, na parte de gastos adicionais e receitas perdidas, junto com a Tailândia, né, e com o Chile, né, os 3 países que mais, efetivamente, sendo que o Brasil também teve, né, na parte de empréstimos de garantias, né, um dos países que mais teve. Quer dizer, no conjunto, o Brasil certamente foi entre os, se for de longe, né, já no caso da América Latina, mas entre os países emergentes, o que efetivou um conjunto de gastos maiores entre os emergentes em 2020. Na parte de medidas pelo Banco Central para a estabilidade do sistema financeiro, funcionamento do crédito, ele fez um conjunto de medidas de injeção de liquidez do sistema financeiro, particularmente para reverter o processo de queda, né, nos preços dos títulos públicos e privados, que aconteceu ali em março de 2020, e prover recursos para os bancos poderem ofertar crédito, propiciando condições para que o risco de liquidez não fosse um fator limitante para as operações do setor bancário, né? Então, uma injeção de recursos, né, muito, muito forte, né? Eu vou falar na sequência, redução compulsória, alívio, né, nos coeficientes de capitais, etc. E também assegurar o funcionamento do mercado de crédito, em particular para o segmento das pequenas e médias empresas, por meio de fundos garantidores, medidas de direcionamento de crédito, né? Isso foi, assim, digamos assim, no segundo passo, né? Isso que foi também adotado, né? Sabemos que já vinha num processo de redução da taxa de Selic antes da crise do Covid, mas o governo acelerou esse processo, né, e chegou à taxa de 2%, né, ficou até janeiro de 2021 com uma taxa de 2%, a taxa Selic, e criou em 2021 esse mecanismo do Forward Guidance, que já foi utilizado pelos bancos centrais, particularmente americanos, no qual o Banco Central se comprometeu publicamente a manter as taxas de juros Selic, né, num patamar de condições, né, sob certas condições, né, que era enquanto não houvesse a convergência da taxa de inflação para a meta de horizonte calendário relevante, né, enquanto que a taxa de inflação estivesse correndo abaixo, né, da meta do horizonte, né, relevante, ele sinalizaria que ele iria manter, né, uma sinalização que ele iria manter a taxa Selic em patamares baixos. Tem uma série de medidas, não vou ter tempo aqui, né, de analisar, mesmo de explicar, né, uma série de medidas para estímulo e facilitação de captações por parte das instituições financeiras, recomposição das condições de liquidez das instituições financeiras, né, através da criação de linhas temporárias especiais de liquidez, aumento da abrangência do fundo garantidor de crédito quanto aos depósitos a prazo, ampliando a cobertura do FGC de 250 mil para 20 milhões por titular, visando com isso criar captações maiores por parte das instituições financeiras. Ao mesmo tempo, ele criou um conjunto de medidas para dar suporte ao mercado de crédito,
né, através da liberação do capital das instituições financeiras, redução da alíquota de depósito a prazo, 31% para 17%, já foi em março, flexibilização de vários instrumentos de regulamentação financeira, em particular aqueles estabelecidos pelo Acordo de Basileia III, né, e, por último, e mais importante, medidas de ação direta com a criação de mecanismos de direcionamento de crédito e linhas especiais de empréstimo. Aqui os 3 principais programas, né, não foram apenas esse programa, né, tem o PESE, que é o Programa para Financiamento da Folha de Pagamento, por 4 meses, obrigando a preservação de emprego. Ele tinha um custo bastante baixo, né, de 3,75%. Todos eles, vejam, todos eles tinham, nesse caso aqui é um empréstimo mais curto prazo, né, eles tinham uma carência menor, tinha uma carência de 6 meses, né. O governo também injetou o recurso era um recurso de 40 bilhões, 34 bilhões de tesouro e 6 bilhões ou seja, 85% era do Tesouro Nacional e 15% era das instituições financeiras. Depois ele criou 2 programas também voltados para pequenas e médias empresas, que foi o PRONAMP e o PEAC. O PRONAMP mais para micro e pequenas e médias empresas, com o uso do Fundo Garantidor de Operações, que já existia, né, do Banco do Brasil, ele criou um Fundo Garantidor de Operações especial para a Covid-19, né, e aí sim, né, cobrindo até 100% do valor de cada operação, limitado a 85% da carteira da instituição financeira, limitada, nesse caso, ao faturamento de até 4,8 milhões ao ano das firmas, né, das empresas elegíveis. Injetou cerca de 15,9 bilhões de recursos daqui, e também o custo dela era a Selic, mais uma taxa de 1,25% ao ano. Por último, o PEAC voltado... Então, aqui, voltado para micro e pequenas empresas, o PEAC já era voltado para pequenas e médias empresas. Veja que a faixa de faturamento chega a 300 milhões ao ano, né? E aí também 80% da operação... Aqui era limitado a 80% de cada operação e 35% limitado a 35% da carteira da instituição financeira. O Tesouro aportou 20 bilhões de recursos nessa modalidade. Também de uma carência de 36 meses, né? A taxa média não podia exceder 1,25%. Ao menos não era tão subsidiada quanto, por exemplo, o mais subsidiado de todos era o PES, né? Quando uma coisa importante é que, agora, olhando os efeitos, então, a segunda parte do artigo, eu analiso os efeitos dessas medidas sobre o mercado de trabalho, os indicadores sociais, depois sobre o mercado financeiro, o mercado de crédito, né? Começando tem esse trabalho feito lá pelo pessoal da Unicamp, esqueci o nome daquele centro, SECOM, né? O centro SECOM, né? Eles fizeram um trabalho recente, né? E eles calculam, né? Eles fazem, divide a população em 10 segmentos, com a mesma quantidade de pessoas, por ordem crescente de renda familiar per capita, né? E se faz uma simulação, né, em cada um desses décimos, qual seria a renda efetiva média, a renda efetiva média de trabalho, sem auxílio emergencial e com auxílio emergencial, e a partir daí eles fizeram simplesmente o cálculo do acréscimo percentual, né, sem auxílio emergencial com relação a com auxílio emergencial, e nas faixas de segmentos, né, nos décimos mais iniciais, você tem uma compensação extremamente significativa, né, 76%, vai caindo, evidentemente, né, e chega nas faixas maiores, você tem um percentual bem menor. Não há dúvida, né, de que aqui na base
da renda, dos rendimentos, você tem um efeito muito, muito significativo, né? E isso vai, evidentemente, explicar explica não só a redução da pobreza, né? Houve uma redução da pobreza nesse período, mas como também na distribuição de renda, uma melhoria na distribuição de renda, porque, na realidade, o que aconteceu é que a renda, não é que não caiu a renda, é que a renda nos segmentos de formais e informais, né, de renda mais baixa, ela caiu relativamente menos do que os outros segmentos de renda, né? Com isso, você tem um efeito de melhoria, momentâneo, né, transitório, né, de melhoria na desigualdade de renda no Brasil. Então, aqui o trabalho do Daniel Duque, né, ele fez calculou, né, com base na pobreza de quem ganha até 5,5 dólares por dia e a extrema pobreza, quem ganha 1,9 dólar por dia, né, e ele calculou isso nesse período de maio a agosto e verifica, né, uma queda muito forte na pobreza, né, de 23,7 para 18,4, e na extrema pobreza de 4,1 para 2,3. Tá? O trabalho tem vários outros trabalhos, tem o trabalho aqui, estou citando da Lustig e outros, tem o trabalho na Aécio Menezes também, todos mostram, vão no sentido de uma redução na pobreza, né? Então, Lustig e Tol calcularam que, na ausência de medidas mitigadoras de perda de renda, a incidência da pobreza medida pelo padrão internacional de 5,5, né? Aqui eles calculam pela paridade de poder de compra, tem uma pequena diferença em relação aos cálculos do Duque, teria aumentado de cerca de 25% a 28%, né, a pobreza, né? E o número de pobres teria aumentado de 53 milhões para 58,8 milhões. Olhando do ponto de vista da taxa de crescimento do Brasil, a queda na taxa de crescimento do Brasil, em 2020, que foi de 5,3%, a gente observa a média da América Latina foi 7,7%. Então, o Brasil teve uma taxa de crescimento de redução do crescimento bem abaixo esse trabalho aqui eu não sei se é o mais recente. Esse eu não usei, não. Eu usei um outro deles. Aí, esse outro, possivelmente, não, quando eu escrevi esse paper, não tinha sido disponível. Então, tem uma redução bem menor em relação. Sanches et al. Estimam que é o do pessoal do MAD, né, da USP, estimam o efeito multiplicador do auxílio emergencial para 2020, e as simulações indicam que, para um gasto equivalente a 4,1% do PIB, o auxílio emergencial foi responsável para evitar que a economia brasileira caísse entre 8,4% e 14,8% em 2020. Já a redução do consumo das famílias poderia ter diminuído entre 11% e 14,7% na ausência de benefício, ao invés de sofrer uma queda como sofreu de 6%. Então, é uma outra forma de medir, né, os efeitos, né, do auxílio emergencial sobre o PIB, sobre o consumo, todos mostrando que houve uma forte atenuação, né, da queda do PIB, do consumo. Olhando aliás, o Norberto está aí, o Bob foi o primeiro a apontar esse aspecto, né, que é o fato de que essas medidas de injeção de liquidez, injeção, né, de todas as formas, né, fortes, né, de medidas de injeção de liquidez no sistema financeiro, elas, em boa parte, elas foram canalizadas para as operações compromissadas, né, que tiveram um salto significativo, né,
Aqui, notem aqui é fevereiro de 2020, né, teve um salto significativo até setembro de 2020, depois teve uma queda mais recente. Né? Então, durante esse período, né, que foi período de injeção, particularmente esse período aqui inicial de injeção, você teve, ou seja, boa parte desses recursos foram canalizados, não se traduziram em expansão de empréstimo, mas se traduziram em aumento das aplicações compromissadas do Banco Central. Aqui, isso é um dado que o Pobre me passou, aliás, me passou vários dados, eu não pude aproveitar todos. Né? Aqui mostra a taxa de juros do mercado, o swap DI pré, ao ano, né? Só para aqui, de um dia é a Selic, né? Essa aqui, ó, um dia é a Selic, essa aqui que está aqui. Né? Depois tem de 1 ano, de 3 anos, 5 anos, 10 anos. Né? O que eu observo, evidentemente, aqui em março, né? Período de março abriu um forte crescimento, né? Particularmente nas modalidades de 3, nas maturidades de 3, 5 e 10 anos, depois se manteve elevada, né? Caiu um pouquinho, né? Depois se manteve no patamar. O que se observa, há um movimento aqui, particularmente a partir de agosto de 2020, um certo crescimento, né? Particularmente aqui nas taxas de 10 anos, nas taxas de 5 anos, nas taxas de 3 anos, né? E mesmo na faixa de 1 ano. Né? E nesse período, né, é o período, né, que ou seja, são as taxas longas, né, que o Banco Central poderia ter utilizado, né, das medidas, né, aprovadas pelo orçamento de guerra, de atuar comprando títulos no mercado de títulos públicos e privados, ele não fez. Né? Então, ele não fez, não utilizou. E isso gerou, inclusive, estreias na própria administração dos títulos públicos, né, do governo. O governo teve que fazer a rolagem da dívida pública. Houve um encurtamento forte, né, da dívida pública. Né? Os dados mostram que houve uma redução do pagamento de juros da dívida, mas, por outro lado, que está sendo muito comemorado, né, por vários economistas, mas, por outro lado, houve uma piora no perfil, né, da dívida pública no Brasil. Bem, aqui, de novo, aquele gráfico que eu tinha feito, só para voltar com ele, para mostrar aqui, né, os efeitos, né, aqui, chamar a atenção de novo que, na realidade, as medidas que realmente permitiram destravar o crédito para pequenas e médias empresas foi o Fundo Garantidor de Crédito, quando aí sim, né, você diminuiu o risco de crédito das instituições financeiras. Eu tenho um aluno de graduação que está fazendo monografia comigo, ele deu uma sumida agora, e que ele é gerente de crédito para pequenas e médias empresas. Ele operou, né, o PEAC, né, e eu conversei bastante com ele e disse, realmente, ali em março, abril, parou o crédito para pequenas empresas. E realmente só quando entrou esses fundos garantidores que a gente passou a conceder empréstimo. Né? Então, houve uma paralisia, e aqui fica evidente aqui, né, como que em julho, agosto, setembro, né, a taxa de crescimento, né, do crédito para pequenas e médias empresas, de novo, lembrando que essa taxa de crescimento em relação ao mês anterior foi bastante significativa. Né? Chama a atenção já que está caindo aqui em 2021 e as projeções para 2021. Claro que essas projeções são muito sujeitas ao próprio comportamento da economia brasileira, são de uma desaceleração do crédito ao longo de 2021. São projeções que eu tenho ouvido falar no leitura do jornal Valor, feita por consultorias. Bem, isso tudo me leva a chegar às conclusões do artigo. Né? Primeiro,
constatando a outras análises feitas por economistas heterodoxos, as ações contracíclicas, em especial aquelas relacionadas ao auxílio emergencial, assim como aquelas voltadas para evitar um racionamento do mercado de crédito, tiveram um forte efeito contracíclico sobre a economia brasileira e resultaram em uma acentuada redução da pobreza e da desigualdade social durante a crise, ainda que não tenha havido uma estratégia previamente coordenada pelo governo federal para enfrentamento da crise econômica e social. A economia, conforme eu já falei, eu acho que a economia política das ações contracíclicas do governo brasileiro durante a pandemia é algo que merece um estudo cuidadoso, e dou umas pinceladas apenas ao longo do artigo. Né? Eu acho que está a merecer uma análise mais aprofundada. Por exemplo, essa demora que parece que o governo não enxergou a segunda onda, né? Parou esses programas, né? Olha aqui, os programas, a vigência dos programas, né? Terminaram 31/10, 18/11, o PEAC no 31/12 de 2020, cara. E agora que estou vendo que está 2021, agora é 2020, está errado isso aqui. Tem que consertar. E o governo demorou, né? Ficou parado, né? O próprio auxílio emergencial, né? O governo relutante, né? E com isso, uma economia fortemente em processo de desaceleração, isso certamente vai cobrar um preço. O principal problema da economia brasileira não não ter uma estratégia coerente de recuperação econômica para em 2021, principalmente após o controle da pandemia ser alcançado, só Deus sabe quando. Né? Em particular, a visão do presidente Bolsonaro de que o combate à pandemia do coronavírus não poderia ser feito através de isolamento social. Quer dizer, toda essa visão, não vamos parar a economia, né, que foi o discurso do Bolsonaro, né, contra o isolamento social, além da questão da imunidade de rebanho, né, está sendo discutido, isso aí, essa visão mostrou-se fortemente equivocada, não só em função do descontrole da pandemia em 2021, e por causa desse descontrole, o próprio comprometimento da recuperação econômica no Brasil. Conforme eu falei, trabalhos estimativas da OCDE, né, quer dizer, boa parte da estratégia negacionista do Bolsonaro em relação ao combate da pandemia, né, que levou ao crescimento de casos e mortes do Covid a partir de 2021, e o atraso no programa de vacinação brasileira. A economia brasileira está tendo, na primeira metade de 2021, uma recuperação bem abaixo das demais economias no mundo, né, conforme mostram as projeções da OCDE. E aí você tem um retorno, que eu chamo de retorno ao velho normal, o retorno das políticas econômicas ortodoxas, chamado teto de gasto, que, como a gente sabe, significa o congelamento dos gastos públicos em termos reais. Ele fez acabou tirando uma partezinha disso, né, criou uma parte do orçamento voltado para o auxílio emergencial e voltado para os programas garantidores de crédito, mas em montantes bem menores, né, significativamente menores do que aqueles relativos a 2020. Então, os impactos contracíclicos deles certamente serão impactos bem mais limitados, né? Portanto, não há uma estratégia para implementar uma agenda crível de crescimento sustentável na economia brasileira, não há qualquer tipo de programa, de deslumbramento, um programa governamental voltado para investimentos públicos em infraestrutura. Então, é isso. Fico por aqui, estou aberto aí para perguntas. Tá?